Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa sessão, uma sessão muito especial, com a presença da doutora Daniela Sotti, que dispensa apresentações, mas só para deixar um registro, a Daniela tem mestrado e doutorado pela UFRJ na área de uveites e é fellow em uveites pela Cleveland Clinic. E hoje ela vai falar sobre um tema de White Dot Syndromes. Então, muito bem-vinda, Daniela, que você aí possa ajudar a gente com todo esse seu conhecimento a desvendar esses mistérios da White Dot Syndrome, tá bom? Então, Ah, muito prazer, é uma honra nossa, Dormir também a sua presença, tá bom? Vamos iniciar então com obrigada. a sua exposição. Obrigada, Valéria. Obrigado, Almir, pelo convite. Então, vou tentar fazer uma aula bem clínica, né? Botando alguns casinhos meus e diagnóstico diferencial para todo mundo poder interagir. Então, eu vou começar, né, falando sobre. Deixa eu só minimizar aqui. Ah, aqui. The White Dot Syndrome, né? Síndrome dos pontos brancos retinianos. Peraí, como é que eu. Então, as White Dot Syndromes, elas são também chamadas de corioretinopatias inflamatórias, idiopáticas. Hoje em dia, esse nome, na realidade, o grupo americano do Lee Paul está propondo, já tem artigos publicados dizendo que são os white spots, né? Que, na realidade, todas essas lesões que eu vou falar, elas são profundas, elas são spots. Então, a gente pode falar também white spot syndromes. Então, é um grupo heterogêneo de doenças inflamatórias, coriretinianas, não infecciosas e que compartilham de características clínicas muito semelhantes, bem como sintomas de floaters, fotopsias, diminuição da acuidade visual aguda. Alguns pacientes vão ter nictalopia, escotomas, dependendo da localização da lesão. E fundoscopicamente, essas lesões elas são muito parecidas e você pode ter um overlap entre elas. Então, numa fase aguda, essas lesões elas se caracterizam por branco-amareladas, são múltiplas, limites imprecisos e profundamente situadas na corretina. E numa fase crônica, a gente vai ver então lesões atróficas, circundadas ou não por um halo pigmentado. Então, essas white dot syndromes ou spots elas são doenças que vão comprometer a retina externa, o epitélio pigmentado, a córeo capilar e a coroide. Então, qual a importância de você fazer um diagnóstico correto nessas doenças? Porque o tratamento, ele vai depender, pode variar desde uma conduta expectante, como eu vou falar da Milds, até uma terapia imunossupressora, como, por exemplo, na Birdshot. Eu não vou falar da AMN, que é a neuroretinopatia macular aguda, porque a gente achava que a etiologia era inflamatória. Hoje em dia, com a multimodalidade, com esses exames que a gente tem, que estuda a coriocapilar, a AMN ela é vascular. Então, eu vou discursar aqui na minha aula, começando do tecido primariamente envolvido, desde a parte mais superficial, como a retina externa, até o estroma da coroide. Então, eu vou começar. Então, a gente tem a Milds, né, a síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, e a Azor como o tecido primário envolvido é a retina externa. A PIC, a coroidopatia ponteada interna e a coroidite multifocal idiopática, o epitélio pigmentado é o tecido primariamente envolvido. A epitéliopatia pigmentada placoide multifocal posterior aguda, do acrônimo EPP-MPA, e a coroidite serpiginosa, o tecido comprometido é a coriocapilar. E a coriretinopatia do tipo Birdshot é uma doença do estroma da coroide. Então, o diagnóstico é importante. A gente tem que, no Brasil, vocês vão ver durante a aula, excluir sempre doenças infecciosas e neoplásicas para a gente poder fazer o diagnóstico correto e um tratamento também adequado. Então, falando do diagnóstico diferencial, né? A gente tem de causas infecciosas, DUSNE numa fase aguda, sífilis, tuberculose, retinopatia viral necrotizante, corodite por criptococos, e nas autoimunes, sarcoidose, a síndrome de Vodka-Nagarada numa fase aguda, oftalmia simpática e o linfoma intraocular.
Bom, então vou começar pela MILDS, né? A Síndrome dos Múltiplos Pontos Brancos Evanescentes. A MILDS é uma doença que foi descrita por Lee Jong-pol em 1984. Ela é unilateral na maioria das vezes. O paciente vai se queixar de uma baixa de visão aguda, ela tem um curso autolimitado e ela é multifocal, né? Ela geralmente acomete pacientes, mulheres jovens. 40% dos pacientes vão se queixar de um pródromo viral como sendo um trigger, um desencadeador de uma resposta autoimune em pessoas geneticamente suscetíveis, né? Então, 50% dos pacientes com MILDS vão se queixar de fotopsias, visão borrada, escotomas, dependendo da localização dessas lesões, né? Então, como eu falei, a MILDS é uma doença da retina externa, uma doença do fotorreceptor. A gente pode ter o achado da mácula granulada, que a gente faz o diagnóstico, e a MILDS pode ter um pouquinho de células na câmara anterior e no vítreo. Então, aqui numa retinografia, a gente tem a mácula granulada, a gente olhando essa mácula granulada, a gente faz o nosso diagnóstico, e numa endocianina verde, que é um exame multimodal, é ótimo para ver também essas white spot síndromes. A gente vê muito mais lesões hipofluorescentes do que na retinografia. E o OCT, a gente vê, então, uma interrupção da camada de fotorreceptor. Como eu falei, uma doença da retina externa. Então, aqui, um exame que eu adoro, que eu faço em todos os pacientes que eu faço angiografia, é o fundus autofluorescência, FAF, né? Na MILDS, a gente vai ver, então, numa fase aguda, as lesões, elas são hiperautofluorescentes. Então, a autofluorescência, ela te ajuda no diagnóstico e no acompanhamento desses pacientes. Aqui a gente tem numa retinografia mostrando a mácula granular, que corresponde no ACT uma alteração na retina externa. Você tem essa faixa de hiperrefletividade a nível de fotorreceptor. E aonde você tem a lesão, o spot, você tem também, a gente observa essa interrupção aqui transitória da retina externa, porque depois ela vai normalizar. Então, aqui só para mostrar para vocês, a mácula granulada é um dado importante, na presença dela a gente faz o nosso diagnóstico. Aqui é uma paciente minha que eu uso muito a retinografia de grande angular no olho direito, né? A gente observa, olha a diferença da autofluorescência para a retinografia normal. A autofluorescência te mostra muito mais lesões e você olha uma retinografia dessa, você acha que ela é muito inocente, você quase não vê lesão. E a MILDS, as lesões geralmente elas se localizam ao redor do nervo óptico e na região da mácula. A endocianina verde é um exame que nem todo mundo tem acesso, né? A gente lá nos servidores não tem, então eu acabo pedindo, geralmente acabando fazendo no IBOL, e a gente vê na MILDS as lesões hipofluorescentes durante as fases da endocianina. Aqui só para mostrar, né, o acompanhamento dos pacientes com a MILDS, as lesões elas são evanescentes porque elas vão desaparecer, então o acompanhamento com os dias, com 45 dias, você não precisa fazer nada, as lesões vão desaparecer e o prognóstico visual é excelente. Né? Então, mostrando a um paciente, eu gosto de documentar tudo, porque é a documentação que você tem ou para publicar, ou acompanhar, enfim. Então, a gente vê uma desorganização aqui, esses debris hiperrefletivos a nível da retina externa, em direção à nuclear externa, plexiforme externo, olha só, sai daqui como se saísse do epitélio pigmentado, e ela vai restaurando, né? Então, essa desorganização, ela vai restaurando, você não precisa fazer nada. Estão mostrando. As lesões na autofluorescência, elas são hiperautofluorescentes, elas estão em atividade. Na angiografia, elas são hiperfluorescentes durante todas as fases do exame. E a endocianina verde, você vê muito mais lesões que elas são hipofluorescentes. Aqui na angiografia, a gente pode também, se prestar muita atenção, observar aquele reef sign, que é o sinal da guirlanda, onde a gente tem uma lesão, um spot, né, hipofluorescente com halo hiperfluorescente. Então, te ajuda também no teu diagnóstico de MILDS, e até não fazer nada. Então, como eu falei, na angiografia você tem uma hiperfluorescência em todas as fases do exame, a endocianina, as lesões são hipofluorescentes. Quando você tem essas lesões ao redor do nervo óptico, você faz um campo visual, o paciente vai se queixar, você tem aumento da mancha cega. O OCT, então, a desorganização transitória da retina externa da elipsoide
né, vai restaurar depois. E a FAF, né, a fundos autofluorescência, pode revelar lesões adicionais do seu exame de fundo de olho e da retinografia. Então, não precisa tratar, essas lesões vão desaparecer, tem um prognóstico visual excelente. Eu nunca usei corticoide Mildes, mas tem descrito um paciente que tem baixa de visão, com muita lesão ao redor do nervo óptico, e mesmo essas lesões desaparecendo, o paciente pode se queixar ainda de fotopsias e descromatopsias, mas a visão oscila entre 20/20 e 20/30. Então, um prognóstico muito bom. Agora a gente vai falar outra doença também que compromete a retina externa, que é o EIZO, é uma retinopatia externa oculta, zonal e aguda, né? Na realidade, é uma doença da retina externa, ela é oculta porque quase você não vê as lesões, eu vou mostrar para vocês, zonal porque vai comprometer determinadas áreas da retina e ela é aguda. Então, qual é a demografia do EIZO? Mulheres míopes entre 20 a 40 anos de idade, ela pode ser unilateral ou bilateral, ela pode estar associada à doença autoimune. Na realidade, todas essas white dots ou white spots estão chegando à conclusão que existe uma autoimunidade, algum antígeno na retina externa desencadeando essas doenças, sendo autoimunes. A paciente na EISO se queixa de fotopsias, escotomas, mínimas alterações no fundo de olho, que eu vou mostrar para vocês. E quando você tem envolvimento progressivo do epitélio pigmentado, você pode ter uma baixa de visão irreversível. Então, aqui a gente tem na EISO, ao redor do nervo óptico, essa área com mobilização de pigmento, você vê uma alteração pigmentar, mas que olha a autofluorescência, você vê essa área extensa de hipótese, ou seja, hipótese, lesões, você já tem um dano do epitélio pigmentado por um halo hiperfluorescente ainda. E no OCT, numa fase crônica da doença, você tem uma atrofia da retina externa. Isso é um slide da aula da Janet Davis, de Miami, mostrando que na retinografia, um paciente com EISO bilateral, você quase não vê alteração, mas que olha como é que a autofluorescência é importante. A gente vê aquelas áreas trizonais, os trizônios, que é característico da ISOR, né? Você tem uma área de hipoautofluorescência ao redor do nervo óptico, esse halo que demarca uma retina saudável para uma retina já com dano do epitélio pigmentado, né? A área trizonal e essa periferia toda com essa extensa área de dano do epitélio pigmentado do fotorreceptor, mostrando hipoautofluorescência. Olha como é que a autofluorescência é muito boa para acompanhar essas lesões. Isso aqui é um intervalo de 2 meses. Então, você vê essa área hiperautofluorescente, ela progrediu, né? Por isso que eu gosto de imagem, até para mostrar para o paciente, bem como essa área inferior, né? Você teve aumento, essa doença evoluiu. Então, qual é a etiologia? A gente não sabe. Ela é autoimune? Ela é viral? Não sabe. Usa o corticoide? Né? Depende, se a visão está baixa, se tem muita lesão ao redor do nervo óptico, você pode usar. Mas o prognóstico é bom se a visão central estiver poupada. Então, a acuidade geralmente mantém entre 20 e 40 ou até melhor nesse paciente. Agora eu vou falar sobre a PIC, né? A coroidopatia ponteada interna. A PIC, bem como a corodite multifocal, né? Hoje em dia tem vários artigos englobando elas como sendo da mesma doença, com um fenótipo um pouquinho diferente. A PIC com lesões menores no polo posterior, a corodite multifocal com lesões maiores, com sinais inflamatórios na câmara anterior e no vítreo. Então, são doenças onde a principal é o comprometimento do epitélio pigmentado. PIC bilateral, 80% dos pacientes. Geralmente são aquelas mulheres jovens, saudáveis, míopes, que você olha o fundo de olho, você vê pequenas lesões branco-amareladas no polo posterior, né, lesões menor do que 250 micrômetros, bem profundas a nível da coroide do epitélio pigmentado. O paciente vai se queixar de fotopsia, escotoma. Então, você olha o fundo de olho, paciente jovem míope, você vê essas lesões brancacentas, você tem que pensar em Mildes. Obviamente, o que eu falei desde o início da aula, você tem que excluir outras doenças para dizer que para a gente pensar nas white dots. Não há sinais inflamatórios, geralmente na câmara anterior ou vítreo, mas você pode ter, que é um pouquinho diferente da corodite multifocal.
Qual o problema da PIC? Geralmente, essas lesões podem complicar com membrana neovascular subretiniana e fibrose subretiniana. Então, não é incomum você ter um paciente com PIC evoluindo para membrana neovascular. Então, numa retinografia, a gente vê algumas lesões brancacentas pequenas na região da mácula. Aqui, olha, na head free e na angiografia, mostrando as lesões ao redor da mácula, elas são menores. As lesões cicatrizadas, elas vão apresentar um defeito em janela. Aqui, ó, as lesões da angiografia, né? Aqui a gente já tem um defeito em janela. E na indocianina verde, a gente vê essas lesões hipofluorescentes. Ó, 28 anos. Então, é de uma doença de paciente jovem. Angiografia, olha só como é que a gente vê essas lesões bem ponteadas aqui na mácula, no olho direito, tem mais lesão no olho esquerdo, e aí que você pode ter a complicação com membrana neovascular e ter que fazer uma injeção intravítrea de anti-VEGF. Na endocianina verde, então, você vê mais lesões que são hipofluorescentes durante todas as fases do exame. Essa é uma paciente minha também, lá do IBOL, né, com uma lesão pequenininha aqui no feixe papilomacular do olho direito, que na angiografia a gente vê um defeito em janela, e já algumas lesões maiores na mácula do olho esquerdo, e eu estou acompanhando essa paciente, ela não precisa tratar, ela tem visão boa, mas a melhor maneira de você acompanhar é com a autofluorescência. Ela fez endocianina verde, você quase não vê lesão no olho esquerdo, mas quando você faz o OCT, né? Quando a gente quer ver, estudar bem essas doenças, a gente tem que fazer o OCT no modo EDI para ver bem a coroide. Então, a gente passa o scan em cima da lesão, a gente vê toda essa herniação da retina sobre o epitélio pigmentado, ou seja, isso aqui é um estágio mais avançado, né? A atrofia coriretiniana, a retina quase que toda cai em cima do epitélio pigmentado e faz essa hipertransmissão na coroide. Esse é um paper bem interessante que mostra a evolução da PIC, né, da ponteada interna, desde uma fase inicial, onde você tem só esses debris hiperrefletivos a nível da nuclear externa, a esse estágio que eu mostrei para vocês, onde você tem a quebra, toda a retina se debruça sobre o epitélio pigmentado e membrana de Bruch, e até a interrupção, a quebra do epitélio pigmentado e membrana de Bruch. Mostrando, então, a CT aqui no olho direito, uma adesão da hialose, algum cisto, uma atração na região da mácula, e aqui em cima da lesão que eu falei para vocês, né? Essa perda aqui da interrupção aqui da camada de fotorreceptor da retina externa e essa invaginação. Então, a PIC, geralmente eu não faço nada, eu acompanho meus pacientes, né? Se essa lesão... Vou falar da coridite multifocal, que antigamente a gente falava que era multifocal com panveíte, e eles viram vários autores, nem todo paciente tinha panveíte, não tinha vitreíte, então, hoje em dia a gente chama de coridite multifocal idiopática, quando a gente vai excluir doenças infecciosas ou autoimunes associadas. O VIT anterior, 50% dos pacientes eles vão ter celaridade na câmara anterior e no vítreo. Ela pode ser unilateral ou ela pode ser bilateral. Nas lesões ativas, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter lesões amareladas, com bordas mal delimitadas, maior do que 125 micrômetros, maior do que na PIC, e nas lesões cicatrizadas, a gente vai ter aquele aspecto ensacabocado, né? Punched out. O que caracteriza a coridite multifocal você vai ter várias lesões em estágios diferentes de cicatrização. Então, você vai ver lesão aguda, lesão nova, lesão cicatrizada, lesão que está em cicatrização, e a diferente da PIC, ela vem junto com um quadro inflamatório. Então, o diagnóstico é clínico após a gente excluir doenças infecciosas aqui no Brasil. O que pode baixar a visão do paciente com coridite multifocal? A membrana neovascular subretiniana, a fibrose subretiniana e o edema macular cistoide. Aqui a gente tem, então, olha só, é um paciente que eu acompanho, ele começou com essas lesões no olho esquerdo primeiro, tanto é que vocês podem observar que as lesões estão mais cicatrizadas do que no olho direito, onde você tem umas lesões mal delimitadas, branco-amareladas, né? E no olho esquerdo você vê lesões atróficas e umas lesões
em estágios diferentes de cicatrização e atividade. Então, olha só, na fase aguda dessas corodites, lesões grandes, branco-amareladas, e na fase cicatricial, elas são menores, com mobilização de pigmentos. A autofluorescência é ótima para você acompanhar essas lesões. Aqui na fase aguda, elas são hiperautofluorescentes, e conforme você trata o paciente, usa corticóide, alguns pacientes você melhora com corticóide, no que você vai desmamando o corticóide, ele reativa. Aí, esse paciente, inclusive, está com imunossupressão, está com metotrexato. E numa fase já de tratamento, a gente observa essas lesões cicatrizadas, mostrando, a maioria delas, hipoautofluorescência. Aqui a gente observa na endocianina verde os dark dots, né? As lesões hipofluorescentes por todas as fases do exame. Você tem um sofrimento aí uma isquemia da corocapilar, por isso que você tem essas lesões hipofluorescentes. Aqui, olha, é uma menina que eu acompanho também desde 2019. Eu acompanho com a retinografia e com autofluorescência. Sabe como é que as lesões, mesmo em uso de imunossupressão, elas estão progredindo? E ela já foi investigada, ela é nova, foi para a Blanca, que é reumatologista, e a gente não conseguiu chegar a nenhum diagnóstico sistêmico. Aqui a gente tem na autofluorescência uma progressão dessas lesões, em vigência de imunossupressão, a gente já mudou o imunossupressor, mas o que é importante? Você ter tudo documentado, gente, olha só, a gente nota, e eu posso mostrar inclusive para a mãe dela, ou seja, essa medicação não está boa para você porque as lesões estão progredindo. Qual é o meu objetivo? É manter uma visão de 20/20, é manter o quê? A fóvea sem lesão. Então, a gente observa que já teve uma progressão dessas lesões, inclusive entre as arcadas. Aqui na endocianina verde, a gente vê essas lesões o tempo todo hipofluorescentes, múltiplas lesões, né? Um comprometimento da corocapilar. E eu gosto muito da angiografia. A angiografia não é para ver coróide, ela é para ver retina. O que a gente vai ver? Inflamação, edema macular cistoide, papilite, capilarite, né? Área de remodelação vascular. Por que é importante? Porque esses pacientes que usam imunossupressor, mesmo em vigência de tratamento, eles podem ter esse quadro mais agressivo. Então, por exemplo, nesse caso, você pode fazer um implante intravítrio de Ozurdex, né? Ao invés de ficar toda hora aumentando o corticóide geral, além da imunossupressão, você faz o intravítrio, o subteraneno de corticóide. Esse é um outro paciente meu, né, um dado importante para vocês observarem essas lesões, sempre o paciente vai ter uma atrofia, a maioria das vezes, ao redor do disco óptico. Então, ele tem múltiplas lesões nesse olho, né, a corodite multifocal compromete tudo, diferente da PIC. E no olho direito, essas lesões apareceram depois, parecia até uma placoide, né? Umas lesões em placas, mas o aspecto da clínica dessa doença nesse paciente, eu tirava o corticoide, ele ia piorando, eu diminuía o corticoide, ele piorando, ele também está com imunossupressão. E ele evoluiu por uma atrofia importante coriretiniana, né? Então, na realidade, ele teve uma baixa de visão no olho direito, um quadro bastante agressivo, e muitas vezes requer imunossupressão. Então, mostrando também endocianina verde, múltiplas lesões, né, hipofluorescente durante todas as fases do exame. Essa é uma outra paciente, é uma menina que eu acompanho desde 9 anos de idade, ela já é adulta. Essas lesões vinham aumentando ao longo dos anos, ela não tratava corretamente, e vocês podem notar a presença de uma membrana neovascular subretiniana justa papilar, que é muito rara na sarcoidose. Na realidade, ela só fechou o diagnóstico de sarcoidose com biópsia anos depois. Então, muitas vezes, você não consegue fechar o teu diagnóstico logo, mas tem que acompanhar porque o olho pode ser a primeira manifestação de uma doença sistêmica. Então, na corodite multifocal idiopática, né, o objetivo do tratamento é você controlar a inflamação, é uma doença crônica e recorrente, você tem que evitar as recidivas e evitar a perda da visão, né? O corticoide, na fase aguda, né, aí a gente pode fazer oral, ou pulsoterapia, ou intravítrio, principalmente quando você tem edema macular cistoide.
Imunossupressão, quando você precisa usar drogas poupadoras de corticoide, quando aquele paciente precisa do corticoide. Anti-VEGF nas complicações como membrana neovascular subretina, que é uma complicação da coriodite multifocal. O edema macular, eu já falei, a catarata por ser um quadro crônico inflamatório, e quando você tem a fibrose subretiniana, você tem um prognóstico bastante reservado. Né? Então, as complicações já foram faladas: edema de mácula, membrana epiretiniana, membrana neovascular, glaucoma e catarata. Bom, agora a gente vai falar das doenças onde o tecido primariamente envolvido é a coriocapilar, que a gente vai começar falando da epiteliopatia pigmentada placóide multifocal posterior aguda, do acrônimo EPPMPA. Então, é uma doença da coriocapilar, geralmente em pacientes jovens, entre 20 até no máximo 50 anos. Paciente, ela é bilateral, a placóide é sempre bilateral. Sinais prodrômicos, como se fosse um quadro viral, podem anteceder os sintomas visuais até 3 semanas. Então, a gente vê, o que a gente vai olhar no fundo de olho? Lesões placóides, lesões grandes, branco-amareladas, geralmente entre as arcadas, pode ultrapassar um pouquinho, né? Profundamente situadas na retina, no epitélio pigmentado. Essas lesões na fase aguda vão ser substituídas por lesões cicatriciais na fase crônica da doença. Você pode ter reação inflamatória associada, tanto no vítreo como na câmara anterior. Aqui, ó, lesões branco-amareladas, em placas, né? Então, quando você vê um paciente com placóide, você tem que descartar doença infecciosa primeiro, né? Hoje em dia, a gente tem, que eu adoro, os exames multimodais, a gente tem os exames não invasivos, que é a FAF, a retinografia, o ACT. Então, a gente consegue estudar melhor essas lesões, né? O que é característico das lesões placóides? Você tem uma hipofluorescência na angiografia nas fases iniciais, porque você tem um comprometimento isquêmico de não perfusão da coriocapilar, e você tem uma hiperfluorescência nas fases tardias, ou seja, você tem um pooling. Por quê? Você tem um sofrimento da retina externa e você vai ter aumento da permeabilidade dos vasos da retina. Então, você vai ter aquele pooling. Quando você tem lesão cicatrizada, você vai ver um defeito em janela na angiografia. A autofluorescência é importante, vou mostrar para vocês para avaliar a recidiva da doença. A endocianina verde, as lesões vão estar hipofluorescentes. O ACTA vai te mostrar onde tem a lesão, a nível do epitélio pigmentado, o sofrimento da retina externa por isquemia da coriocapilar. E o ACTA vai mostrar, então, o flow void, né, onde você tem áreas de não perfusão vascular. Aqui você tem já lesões cicatriciais na placóide. Então, mostrando, olha só, lesões em placas, ela é diferente da serpiginosa que eu vou falar. Na angiografia, você tem uma hipofluorescência nas fases iniciais e uma hiper nas fases tardias. Essa hipofluorescência é porque você tem o sofrimento da coriocapilar. Na autofluorescência, você vê aqui as lesões já, algumas autofluorescentes, outras iso que vão cicatrizar, mostrando que você tem um dano da retina externa, do fotorreceptor que ele foi embora. A endocianina verde, as lesões são hipofluorescentes em todas as fases do exame. E esse paper é interessante porque é uma discussão, né, qual é a etiopatogenia da placóide, né? Qual o papel da endocianina verde no estudo dessa doença? Então, na realidade, Guess achava que aquelas lesões hipofluorescentes seria por comprometimento por edema do epitélio pigmentado. E Deutschmann achava que, na realidade, era por um infarto da coróide, devido a uma vasculite crônica ali, né? Uma obstrução inflamatória da arteríola pré-capilar que dificultava o fluxo sanguíneo naquela região. Então, hoje em dia, as duas teorias são aceitas. Você tem um sofrimento da coriocapilar que vai repercutir na retina externa. Então, mostrando, né, as lesões em placa, lesões profundas, que mostram hipofluorescência nas fases iniciais e hiperfluorescência nas fases tardias. Aqui numa fase cicatricial, as lesões atróficas, algumas com mobilização de pigmento. Ela é bilateral, né, como eu falei para vocês. Então, mostrando lesões geralmente na mácula,
Você faz angiografia, ela é hipo. Isso não é patognomônico de placoide, tá? Essa hipofluorescência é sempre qualquer doença onde você tem um dano, uma diminuição de fluxo na cora capilar. O diagnóstico diferencial: uma coroidopatia serpinginosa, sífilis, sarcoidose, tuberculose, Bartonella, coroidite multifocal, coroidite por pneumociscarine, linfoma do sistema nervoso central e vitreoretiniano, a síndrome de Vogt-Koenen agarada numa fase aguda e a Duchenne. Então, olha só, gente, diagnóstico diferencial de lesões placoides. Arada, a gente tem aqui um descolamento seroso e olha o comportamento angiográfico. Ela faz uma hipoperfusão, uma hipo e depois uma hiper. Na realidade, na doença de Arada, que é a doença que mais causa descolamento bacilar, que é uma doença do estroma da coroide, ela tem esse pooling no final, na realidade, porque você tem um edema do epitélio pigmentado, acúmulo de fluido subretiniano e ele extravasa. E ele faz aqueles pinpoints na angiografia. E na autofluorescência, a gente vê essa extensa área de hiperautofluorescência, e no ACT, então, como é uma doença, você tem um fluxo muito grande, né, uma doença do estroma da coroide, você tem ali um split, uma divisão a nível da mioide. A presença do descolamento bacilar, do BALAD, ela não é sinal de prognóstico, é um achado de exame, só para vocês saberem. Diagnóstico diferencial também é a sífilis placoide, né? Então, hoje em dia, você examina o paciente. Uma lesão de fundo de olho, né? A sífilis, ela mimetiza tudo, uma lesão placoide. Primeira coisa que você vai pedir é um VDRL e um FTBS. Né? Muitas vezes vem sífilis, tá? Eu tenho visto, cada vez, quem faz o vídeo tem visto cada vez mais. Mostrando outro paciente com sífilis placoide. Um dado importante que diferencia da placoide clássica é que na sífilis você vai ter papilite. A sífilis você vai ter sinais inflamatórios que você não vai ver na placoide clássica, tá? Aqui, olha só, na sífilis um dado importante, você tem essas áreas de hiperrefletividade, parece que você jogaria sobre o epitélio pigmentado, que é característico da sífilis. Então, às vezes eu faço uma geografia, olha esse aspecto, vejo papilite, faço ACT, eu falei, putz, já está com cara, para mim isso é sífilis. Você pede o laboratório e vem positivo, e aí você tem que internar o paciente, porque você vai tratar ele para neurosífilis. Esse é o paciente da Ana Lúcia, do IBOL. Eu acho que ela até publicou esse caso, que mostra, então, uma placoide sifilítica bilateral. E olha o que eu falei para vocês, na angiografia você tem papilite bilateral e esse descolamento seroso levando essa hiperfluorescência aí por extravasamento, além de áreas de remodelação vascular, que são as capilarites. A autofluorescência, né? Então, na realidade, essa paciente acabou fazendo uma Milds-like em cima de uma sífilis, né? Então, hoje em dia a gente tem papers falando da Milds secundária ou epimilds. Ela é diferente da Milds que foi descrita inicialmente por Lydian Paul, da Milds clássica. Ela é bilateral, mas essas lesões também vão desaparecer. Então, como eu falei no início, a gente pode ter um overlap entre todas essas white dot, white spot syndromes. Diagnóstico diferencial, né? DUSNE, neuroretinite subaguda unilateral difusa, na fase aguda da doença. Essa paciente eu atendia, vi essas lesões, mas ela é unilateral, enquanto que eu falei que a placoide é bilateral. Essas lesões, olha só, gente, a DUSNE é uma coroidite multifocal migratória, aonde o nematóide vai andar, aonde a larva, ela é subretiniana, ela vai andar, ela vai deixar toxina. Então, o que lesa a retina é a toxina da larva. Eu, graças a Deus, achei a larva nessa paciente, eu matei essa larva com laser e ela evoluiu super bem. Então, assim, quando você não acha a larva, você usa albendazol, mas o tratamento ideal é você achar a larva, matar a larva. Agora, você olha um fundo de olho desse, né? Síndrome dos pontos brancos, você tem que descartar, aí você tem que pensar em DUSNE. Na placoide, prognóstico é bom? Depende de onde você tem a cicatrização da lesão.
né? Então, quando você tem envolvimento macular com descolamento seroso, você pode fazer corticoide intravítero, subretiniano, oral. Importante, eu falo para os residentes, pergunta de prova, qual dessas doenças que podem evoluir para vasculite cerebral? É a placoide, tá? Então, aquele paciente que chega para você, tem uma placoide, muita dor de cabeça, né? Você tem que pedir uma ressonância porque é muito grave. Então, a placoide pode evoluir para vasculite cerebral, você tem que usar corticoide. 80% vão ter uma visão boa, em torno de 20, 40, e mesmo você tratando, 60% dos pacientes vão permanecer com sintomas. Existe uma outra variante, que é a maculopatia placoide persistente, que ela difere da placoide clássica, porque a placoide persistente, ela comete pessoas mais velhas, entre a sexta e a sétima década de vida. Ela é bilateral e ela é simétrica. Então, vocês também vão ver essas lesões aqui na retinografia na mácula, né? Elas têm um padrão de hipofluorescência nas fases iniciais, na angiografia, uma hipertardia, e na endocianina e na autofluorescência você vai ter o mesmo padrão da placoide clássica. Agora a gente vai falar da serpinginosa, que também é uma doença onde o tecido primariamente envolvido é a corocapilar. A gente não sabe a causa da serpinginosa, etiologia desconhecida, ela é bilateral, ela é assimétrica. E o que caracteriza ela que difere da placoide? As lesões, elas são serpintiformes, elas são helicoidais. Elas saem do disco, né, saem do nervo óptico em direção à mácula e à média periferia. A serpinginosa é muito agressiva, ela é recorrente, acomete pessoas acima de 50 anos, homens um pouco mais do que mulheres. O diagnóstico é clínico, sempre tem que excluir tuberculose-like aqui, serpídinos-like. Início abrupto, baixa de visão, escotoma e metamorfopsia. Então, olha só, o aspecto dela. Ela faz uma atrofia cororetiniana muito agressiva, né? Ela sai do disco, vai em direção à mácula, à periferia. Você tem aqui na angiografia uma área de hipofluorescência com halo de hiperfluorescência. Por que você tem esse halo de hiperfluorescência? Porque ali você tem coro capilar saudável e a coro capilar extravasa. Então, você vê essa área de hipo com halo hiper, porque você tem ali uma área saudável de coro capilar. A serpinginosa, né? Como eu falei, você vai ter também um aspecto de lesão profunda em placa, então você tem uma hipofluorescência e tem um staining no final. Elas são helicoidais, saem do disco óptico, pode complicar também 35% das vezes com membrana neovascular subretiniana. Qual que é o problema da serpinginosa? Ela recidiva muito numa borda de uma lesão antiga. Então, na autofluorescência, você vai ter, sempre que você tem lesão hipofluorescência, nas lesões em atividade de hiperfluorescência. Então, eu faço em todo mundo autofluorescência, até porque é um exame não invasivo. E na endocianina verde, as lesões vão estar geralmente hipofluorescentes, podendo ter uma mínima hiperfluorescência na fase tardia. Então, olha só, serpinginosa sai do disco, vai em direção à mácula. Tem alguns pacientes que você vê, que você observa lesões serpiginosas e lesões placoides, de um aspecto muito agressivo. Aí tem uma outra entidade chamada Relentless Placoide, que ela é muito mais agressiva e também você precisa de imunossupressão. É onde você tem a característica das duas doenças, né? Então, aqui mostrando, só para... quanto mais a gente olha, a gente vai gravar, né? Lesões que saem do disco em direção à mácula no aspecto serpingiforme, no aspecto helicoidal, tá? Olha a lesão hipo com a margem de hiperfluorescência. Uma outra paciente com lesão serpiginosa, mesmo comportamento angiográfico de uma lesão placoide. Esse é um paciente até do Raul, que eu achei interessante, que ele me mostrou. É uma serpiginosa clássica, você tem que excluir doença infecciosa. E olha como é que a autofluorescência é importante. É um exame que não é invasivo. As lesões cicatrizadas, elas são hipofluorescentes. E olha aqui, ó, ele pegou uma lesão nova, né? Uma recidiva da doença na borda de uma lesão antiga, e aí ele aumentou a imunossupressão dessa paciente e ele pôde acompanhar que já está ficando um pouquinho isofluorescente, um pouquinho mais hipofluorescente. Essa lesão vai cicatrizar. Então, às vezes você
olha o fundo de olho, você acha que está tudo cicatrizado e não está. A doença está lá, a córrea capilar está inflamada e o paciente está perdendo o campo de visão. Esse é um paciente meu, que a gente publicou, eu, Remo, Patrícia, pessoal dos servidores, que é uma Seropidinus-like. Na realidade, é uma paciente, olha a diferença, ela é unilateral, né? É uma tuberculose. Mas na fase aguda, você vê essas lesões que também saem do nervo óptico, são branco-amareladas, né? É o diagnóstico diferencial das outras white dots. Na autofluorescência, elas são hiperautofluorescentes. Essa paciente tem um aspecto de hipofluorescência na angiografia nas fases iniciais e hiper nas fases tardias, né? Isso mostra que você tem um comprometimento da córea capilar. Teve um descolamento bacilar. Por que que a gente publicou? A gente publicou o descolamento bacilar em 2 pacientes com tuberculose, que nunca tinha sido descrito, né? E na autofluorescência, a gente observa essas lesões já cicatrizadas. Eu sempre falo para os residentes, se você pensa em tuberculose presumida, porque ela é presumida, você trata com RP, se em 2 meses o paciente não melhorar, você vai ter que rever o seu diagnóstico. Não é tuberculose, né? Então, a paciente melhora com o esquema RP. E essa outra paciente do estudo também, a gente observa que ela é unilateral, vem associada a sinais inflamatórios, e ela tinha um PPD de 17, a gente excluiu outras doenças, mesmo aspecto angiográfico, com hipofluorescência e hiperfluorescência. Esse caso é interessante porque, olha só, esse paciente fez uma MILD secundária, olha essas lesões da MILDS, em cima de uma lesão de tuberculose, Seropidinus-like. Ela fez um descolamento bacilar, que com tratamento resolveu, né? E o ACTA é um exame para você ver fluxo. Você vê que na fase aguda você tinha áreas de não perfusão e uma melhora com a cicatrização dessas lesões. Obviamente que aqui a visão dela não é tão boa, porque a lesão pega toda a região da mácula. Mas você tem MILDS, descolamento bacilar, e a resposta da cicatrização com tratamento. Então, a serpiginosa clássica, tratamento agressivo, corticoide, pode ser intravítreo, pode ser subterrâneo, mas geralmente, por ser muito agressivo, a gente usa imunossupressão. Existe papers falando da associação da azatioprina com a ciclosporina, que você controla muito bem o quadro inflamatório. E anti-VEGF, quando você tem a membrana neovascular subretiniana. E a última doença, que é uma doença do estroma da coroide, que é a cororetinopatia do tipo Birdshot. Na realidade, na medicina, é a doença fortemente associada, acho que a mais associada ao HLA-29, né? Então, tanto que os americanos ainda estão pensando em mudar o nome da cororetinopatia do tipo Birdshot para uveíte associado ao HLA-29, mas isso não foi mudado. Ela é bilateral, ela é rara, ela é crônica, e vários pacientes vão se queixar de nictalopia, além de fotopsia, de floaters, de escromatopsia, visão borrada. É uma doença, o Birdshot, que acomete pacientes mais velhos, quinta e sexta década de vida, e tem uma predisposição por mulheres. Então, olha só, Birdshot, você vai olhar para o fundo de olho, você vai ter essas lesões branco-amareladas. Geralmente elas começam nasal ao nervo óptico e vão descendo, né, a retina inferior, pode ter em volta do nervo, geralmente polpa a periferia temporal. Quando essas lesões aparecem, você já está numa fase mais avançada da doença. Então, o ideal é você tentar fazer o diagnóstico precocemente quando você não tem essas lesões, o que é mais difícil. Mas você só fecha o teu diagnóstico do Birdshot quando você tem o HLA-A29. Então, na realidade, é uma doença crônica, você vai ter edema de mácula, papilite, estreitamento arteriolar, né? Então, você tem esse fundo de olho padrão de tiro de espingarda, por isso que é falado tipo Birdshot. Então, a paciente com lesões, ela é bilateral, né? Nasal, branco-amareladas, nasal nervo óptico. Aqui na angiografia a gente não vê muita alteração, mas a gente vê papilite, a gente vê vasculite na Birdshot. Olha aqui, lesões ao redor do disco, pacientes mais velhos, você não vai ver em paciente jovem, com sinais inflamatórios, por isso que eu gosto muito de fazer angiografia.
Autofluorescência mostrando, então, lesões na mácula aqui, que a gente quase não vê na retinografia. Essas lesões são autofluorescentes, ou seja, já danificaram o epitélio pigmentado. Essa é uma paciente minha, que por acaso ela veio trabalhar com a minha mãe, estava com baixa de visão. Eu levei ela para fazer os exames, 72 anos, e ela já estava, olha só, com buraco de mácula no olho direito, atrofia da retina neurosensorial no olho esquerdo, estreitamento arteriolar, não angiografia, já um quadro avançado da doença, com área de remodelação vascular, papilite, né, lesão da mácula. Então, essa paciente, quando eu fui examinar, ela não tinha nem dinheiro para fazer o HLA. Falei, vamos fazer o HLA, a gente paga. E veio positivo. Então, é uma doença muito agressiva. Na endocianina verde, a gente quase não vê, já está numa fase bem crônica da doença, a gente quase não vê lesão. Esse é um outro paciente, esse é um paper nosso, do pessoal de vários grupos aqui do Brasil. A gente juntou 40 pacientes com birdshot, todos com HLA-29, são pacientes lá dos servidores, que quando eu olhei essas lesões, né, paciente com reação de câmara anterior, reação vítrea, lesão que começa ao redor do disco, bem diferente assim daquelas outras que eu mostrei para vocês, da placoide. E aí a gente pede o HLA, veio positivo, aí a gente fecha o diagnóstico. E na angiografia a gente vê papilite, edema de mácula, ó, capilarite, estreitamento arteriolar. Então aqui, se você não for muito agressivo com esse paciente, ele vai perder a visão. Me lembro que esse paciente eu demorei para controlar. Entra com um antimetabólico, entra com biológico, faz corticoide, consegue um Zurdex. Então são pacientes que você tem, Burchett é muito agressivo. Duas doenças do estroma da coroide, Burchett e doença de Arada, Voticonag arado, né? Então, a endocianina verde pode revelar um número maior de lesões. Como é que você pode acompanhar um paciente com Burchett? Com campo visual e o ERG, né? O eletroretinograma, ele vai avaliar a disfunção do fotorreceptor em casos mais avançados. Então, o ideal é você pedir campo e ERG a cada 6 meses, para ver se o teu tratamento está controlando aquela doença, né? Porque o prognóstico é muito ruim. Então, como eu falei, tratamento agressivo, corticoide oral, intravítrio, imunossupressão, azatioprina, ciclosporina, que a gente tem os antimetabólitos, micofenolato mofetil, e tem os biológicos. A gente consegue usar para oveite não infecciosa, os inibidores anti-TNF-alfa, como o adalimumab, que o paciente consegue, porque está prescrito na ANS. A diminuição da acuidade visual na birdshot, por edema de mácula, membrana epiretiniana, buraco de mácula, membrana neovascular, catarata, glaucoma, todas essas complicações de uma oveite crônica, né? Atrofia óptica, nictalopia, que pode, inclusive, além de piorar, pode permanecer. Então, assim, para finalizar, todas essas doenças que eu falei, em relação ao curso clínico, quais que têm um curso limitado? A Miltz, Azor e a placoide. A placoide você não precisa imunossuprimir. Quais que são recorrentes? A coriodite multifocal e a PIC. E a coriodite serpiginosa. E o curso crônico mais agressivo é a birdshot, porque ela é mais profunda, é do estroma da coroide. Em relação à lateralidade, unilateral, Miltz, unibilateral, coriodite multifocal, a PIC, Azor e a serpinginosa. E bilateral, a placoide e Burchard. Você não vai ver nem Burchard, nem placoide unilateral. Conduta em termos de tratamento expectante, placoide e Miltz. Imunossupressão, Burchard sempre, serpinginosa na maioria das vezes. PIC nem sempre e coriodite multifocal, geralmente, eu imunossuprimo também. Então, era isso que eu queria fazer um mix para vocês dessas doenças. Não sei se ficou muito confuso ou não, mas era isso. Obrigada, gente. Gente, espetacular aí a sua explanação, Dani, parabéns. Você, como sempre, arrebentando, e de fato a sua aula foi completa. Difícil aqui acrescentar alguma coisa. Estou vendo que o Almir agora está presente, né, Almir? Dando um alô aí para Dani.
Eu Desculpa, até. eu tive queda da internet na minha casa, gente, e aí eu fiquei preocupada se vocês estavam me ouvindo ou não. Não, não, isso acontece. Online acontece essas coisas mesmo. Eu agora vou falar para quem quiser ficar aberto aí no chat para alguma pergunta mais específica, e todos elogiando aí a sua aula. Até eu fiz umas colinhas assim, humildes, eu falei é a doença dos 4 M's. Mulheres, monocular, pode ter uma mancha cega aumentada e uma melhora espontânea. Então é só para ficar na cabeça esses 4 M's aí, que é uma lembrança, né? E É. fica assim, a lembrança que lembrados associação com o HLA, no Bird Shop é o HLA 29 e na serpiginosa é o HLA B7, né? Não, Eu não, acho que não. é Na isso. cianosa não tem. Assim, não, Não tem. Então tá não bom, tem. vamos embora. O HLA que a É, gente vê na uveit é o HLA B27 nas espondilites, né? E o A29 na Burtsat, que na medicina é a doença fortemente associada ao HLA. Quase que 100%. tá, joia. Dani, a gente no dia a dia do consultório, quando vê uma imagem dessa, lógico que vai mandar para você, evidentemente, mas você acha que se já tem alguma uma imagem assim, seria o caso de já tentar fazer um pedido de sorologia para sífilis, quando a gente vê aquela placoide, Sim. ou deixa, deixa adiante e você que comanda o espetáculo? Não, eu acho que você pode sim pedir. O que eu acho super importante que eu falo lá nos servidores é quando você examina o paciente com essas lesões, primeira coisa, você vai olhar se tem reação de câmara anterior e reação do vítreo anterior. Olha o vítreo, ele tem celaridade, isso te ajuda muito no teu diagnóstico, sabe? Por exemplo, uma PIC não vai ter uma tuberculose que eu falei para vocês, ela é unilateral, ela vai ter papilite na geografia. Então, se você observa a lesão placoide, a placoide bilateral, você pode pedir um VDRL e um FTBS, sim, para excluir sífilis, até para poder você tratar o paciente rápido, né? Logo, né? Eu acho que pode pedir, sim. Quando você fala na Birchop, você já pensa em edema de mácula, né? E Sim, na coroidite multifocal, serpiginosa, pique, mas você lembra aquela membrana neovascular subretiniana que é. vai estar presente, né? Exatamente. A coroidite multifocal, você também cursa com edema macular cistoide. Todas essas doenças podem complicar com neovascularização de coroide. Mas a serpiginosa, você vê que ela é tão agressiva que ela atrofia tudo. Atrofia toda a coro capilar. A Birdshot, ela vai, é estroma de coroide, é que nem arado. Arado, você acha que o paciente está controlado, não está controlado, a inflamação latente da coroide tá continuando e o paciente está piorando. Então, o que que eu acho interessante nessas doenças no acompanhamento? São esses exames que eu falei, a multimodalidade, são os exames, poxa, a autofluorescência não invasiva, o ACTA não invasivo, o ACT com modo EDI para ver coroide não invasivo. Você não precisa ficar injetando contraste. Agora, nessas doenças que cursam com muita inflamação, você tem que fazer angiografia, né? Eu tenho paciente que está com metotrexato, adalimumab, e ele está precisando fazer um Ozurdex intravítrea, né? Então, eu acho que é o que eu falei desde o início, o diagnóstico é importante porque a conduta pode ser desde expectante, como na MILTS, na ISA, até imunossupressão, entendeu? É isso aí. E quando está diante de um quadro que você pensa em serpiginosa, você tem que excluir que seja uma serpiginosa-like que está associada à tuberculose, não é isso? Exatamente. Alguém perguntou, Natália, se tem algum imunossupressor. Eu sempre começo com antimetabólito, sempre. Ou metotrexato ou azathioprina. E aí, se não consigo controlar, eu já vou para um biológico. Como a gente tem esse respaldo de uveíte não infecciosa com adalimumab, o paciente consegue, eu prescrevo um adalimumab até porque ele é subcutâneo e a cada 15 dias. O infliximab, ele é venoso, né? Você pode fazer a cada 2 meses, mas eu acabo associando porque existe um sinergismo do antimetabólico com o biológico. Então, você controla melhor a doença.
né? E você ressaltou bem essa questão do padrão angiográfico, né? É, A hipofluorescência é precoce e tardia, exceto na míodes e na PIC, que é hiper e hiper, né? isso É é super hiper na importante. precoce e hiper na tardia, não é isso? Isso exatamente. É quando a placoide, tudo que você tem dano na capilar, né? Você vai ter isquemia da capilar, você vai ter na angiografia uma hipofluorescência, depois uma hiper, né? Isso é interessante para os residentes que às vezes, até em congresso de uveíte, painel, coloca uma angiografia e tem esse padrão hipo com hiper. Você já começa a pensar, pô, isso é um aspecto placoide, qual doença que a gente vai pensar? É bilateral. Então, isso te ajuda muito. Às vezes eu faço uma retinografia, ela está quase que normal, na autofluorescência vem aquelas lesões de Mildes, entendeu? Eu fico até feliz, porque Mildes vai resolver bem, eu falo até para o paciente, graças a Deus é Mildes. Vai ter que lembrar que míodes é a unilateralidade, né? Exatamente. Bom, andei falando umas coisinhas aí, que andei dando uma revisada. Vamos ver aí, Almir, você quer agora falar com a Dani, que Não, você eu ainda acho não que, teve Daniela, oportunidade. desculpe, eu me atrasei. Hoje foi dia de cirurgia, escapou um pouco do Não há horário. problema. É quando eu entrei, você já tinha começado. Parabenizar, eu já sabia, não me surpreendeu. Uma aula brilhante, um assunto que não é dos mais assim fácil, mas você abordou muito bem, com muita propriedade e com muita didática. Então, acho que foi muito legal, como sempre. Obrigada. Desculpa a queda da internet, me enrolei É aqui. isso, Ah, é isso, imagina, isso perfeito, perfeito. não está no seu controle. Aqui só no chat, só elogios aqui a excelente aula e fica difícil até de fazer algum tipo já de complementação, uma vez que você disse tudo, você sabe tudo, e você é a nossa Ah, referência aí. Assim que vemos alguma imagem estranha, vamos correr para a Dani bater o martelo, não é isso? Bom, não obrigada. sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta através do chat, mas mais uma vez agradecer aí a sua participação. Conforme eu te falei, você é uma das poucas que já teve aí o bis de participação, mas você sempre abrilhantando aí as nossas sessões. Esperamos que no futuro mais ainda possibilidades de replay, tá bom, Dani? Obrigada, Obrigado, gente. Dani. Obrigada aí a Obrigado. todos. E mais uma vez, esperando todos na próxima sessão, vai ser especial, não vamos dar spoiler ainda não. E eu quero aí mais uma vez agradecer a todos a presença e falar também só aí me corrigindo que a próxima participação aí da sessão da SBO vai ser sobre tumores, com a participação do professor Miguel Bournier, que bem lembrado aí pelo Serginho, que me salvou aí e parece que é dia 13, né, Sérgio? A próxima aula. E vai ser também uma sessão especial que todos devem estar presentes aí na sessão da SPO, fortalecendo aí essa parceria, mas essas nossas sessões, enfim, só tendem a deixar a gente muito feliz com a participação de pessoas tão bacanas que nem você, Dani. Um beijo, Obrigada. gratidão e vamos Obrigado. aguardar aí as próximas sessões com o sarrafo sempre lá em cima, depois da sua aula, a gente tem que pensar bem nos próximos participantes, para manter o nível. Obrigada, Almir. Beijo, Obrigada, Dani. Obrigado. Valéria. Beijo, Obrigada a obrigado. todos. Beijo. Gente, boa noite. Almir, encerra aí. Não, tá, você já disse tudo. Vamos agora aguardar você divulgar a próxima sessão. Então tá, Obrigado. vamos lá, Beijo. até a próxima. Boa noite. Boa Tchau. Tchau, noite. tchau, Tchau, gente. Dani.